Olá, estamos ao vivo para mais uma live da série Descomplicando a Compra do Seu Primeiro Imóvel. Chegamos à quarta semana, hoje é a 16ª. Parece que foi ontem, né, que a gente começou. E eu lembro que quando eu e a minha esposa começamos a conversar, a gente ficou assim, meu Deus, quais são os temas, sobre o que a gente vai falar? E aí você às vezes nem pensa, né, será que eu tenho tanto tema assim para falar? E com certeza a gente pode, quem sabe até dar uma alongada, fazer mais lives inclusive, mais vídeos desse para ajudar vocês, porque eu tenho certeza que tem muitos outros temas que podem ser falados, que pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida de alguém que você conhece. Quero compartilhar aqui que ontem eu fiquei muito feliz ao ver que um dos nossos vídeos teve mais de 40 comentários. Olha para você ver que legal, mais de 40 comentários. Essas pessoas comentaram lá no Facebook, algumas comentam pelo Instagram, outras pelo Facebook. E ontem à noite eu tirei a noite só para responder cada um desses comentários, tirar cada uma dessas dúvidas. Então quero te encorajar, se você começou a ver esse vídeo agora, e se você tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida, me deixe feliz como um bom professor que gosta de que os alunos sejam interesseiros, né? Estão assim, interessados no assunto. Então deixe aqui sua dúvida que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então vamos para o tema de hoje. Vale a pena comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? Talvez seja a sua dúvida também. E eu vou te mostrar, eu vou te provar que vale a pena comprar o seu imóvel pelo Minha Casa Minha Vida por dois aspectos. Por um aspecto, não vou te contar o que é agora não, fica aqui que eu vou te falar, pera aí. Mas por dois aspectos. E essas aqui, depois que eu escrevi, essas duas palavras são as iniciais do meu nome, Felipe Queiroz, mas não tem nada a ver com o meu nome. São dois aspectos que você vai analisar, vai avaliar e vai ver que vale sim a pena comprar o seu imóvel, né? Como diria o ditado, vale a galinha inteira, não apenas a pena, mas vale sim, é um bom negócio e eu vou te provar que é um bom negócio, tá? Então, para a gente começar nosso bate-papo, para começar a nossa conversa de hoje, eu quero contextualizar, eu quero te explicar um pouco o que é o programa Minha Casa Minha Vida. Talvez você está caindo aqui de paraquedas, primeira vez que você me vê, quem que é esse rapaz que está me falando aí essas coisas? Eu sou Felipe Queiroz, eu ajudo pessoas, já tem mais de 4 anos, a conquistarem os seus imóveis através do programa Minha Casa Minha Vida. E estou aqui hoje para te contar se vale ou não a pena comprar o seu imóvel. O que é o Minha Casa Minha Vida? É um programa governamental, um programa do governo que ajuda aquelas pessoas que não têm os seus imóveis, para que eles consigam adquirir os seus imóveis. Esse programa do governo ele tem uma série de ações inclusive de marketing para que você entenda como é que funciona o programa, ações de ajuda para as pessoas que querem comprar o seu imóvel, ajuda financeira. Então é um programa do governo. Assim como outros programas do governo, o governo vê um problema, olha, tem mais pessoas querendo comprar imóveis do que pessoas que conseguem, então eu vou dar uma ajuda para essas pessoas. O programa foi criado no governo Lula em 2009 e aí ele tem algumas diferenças, inclusive eu quero aqui, primeira coisa, quebrar um mito, né? Muitas pessoas quando eu falo sobre o programa Minha Casa Minha Vida, eles falam assim, aqueles predinhos, né? Eu falo de Minas Gerais, mineiro tem mania de cortar a palavra. Aqueles predinhos que a prefeitura constrói? Sim, o Minha Casa Minha Vida também tem essa modalidade em que as prefeituras constroem, né? Então aqui eu quero, primeira coisa é discorrer sobre essa diferença com você. Então, o Minha Casa Minha Vida é um programa do governo, até aí tudo bem, mas ele tem duas modalidades. Ele tem a modalidade que é realizada pela prefeitura e a segunda que é realizada por construtoras. Originalmente, ele começou apenas com as prefeituras. Qual que era a ideia do governo? O governo tinha ali recursos e aí ele falou assim, olha, vamos ajudar as pessoas a comprar os seus imóveis. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou
trazer as prefeituras como parceiras, né, para me ajudar a gerir esse recurso, a fazer com que esse recurso chegue com quem precise. Então o governo mandava dinheiro para a prefeitura criava um projeto de construir lá prédios, né, ou casas, construía vários. E aí como é que a prefeitura venderia esses imóveis? Porque esses imóveis não são de graça, né, eles são vendidos. Nesse caso aqui, o governo ele colocava taxas de juros muito baixas. E às vezes a pessoa até achava que ganhava o imóvel, não. Mas como a taxa de juros era muito baixa, então era quase ganhado, né? E aí famílias com renda de até R$ 1.800 poderiam participar. Só que o que aconteceu? Existiam mais famílias interessadas em comprar o imóvel desse jeito do que dinheiro disponível do governo e dinheiro que a prefeitura conseguia organizar. Era como se a prefeitura conseguisse construir 300 imóveis por ano e tivesse ali 5.000 famílias interessadas. 5.000 interessados. E aí o que acontecia? Por que as famílias se interessavam? Porque era um excelente negócio. Você compra o seu imóvel com taxa de juros muito baixas, quase próximo de zero, e acabava esse imóvel saindo muito barato, né? A parcela chegava aí a 60, 70 reais, a parcela ia no máximo a 300 reais. Então você poderia ter a opção de comprar o seu imóvel com a taxa de juros muito baixa. Só que a prefeitura conseguia construir um número finito, né, um número específico de imóveis, só que tinha muito mais pessoas interessadas. E aí como é que você faz quando tem mais pessoas interessadas do que imóveis disponíveis? A prefeitura realizava sorteios. As famílias faziam um cadastro e a prefeitura realizava um sorteio de tempos em tempos para ver qual família que ia ser contemplada. Até aí tudo bem, só que existe um problema, que aí no ano seguinte a prefeitura conseguiria construir mais 300 imóveis e aí mais 5.000 famílias ou mais 10.000 famílias iriam se interessar. Então, toda aquela estratégia do governo de usar esse dinheiro para construir imóveis para as pessoas, ela era boa, mas ela era ineficiente. Existia o número de pessoas que queriam comprar imóveis crescia cada vez mais e a prefeitura não conseguia gerir. Então, esse aqui foi denominado a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é dividida em faixas. E aqui é a faixa 1, onde o recurso era administrado pela prefeitura, onde a família vai lá na prefeitura e se cadastra. Esse recurso ainda hoje é feito, né? Ainda hoje é utilizado. Só que o que acontece? As pessoas começaram a reclamar, poxa, eu já estou na fila tem 2 anos, eu já estou na fila tem 3 anos. Inclusive nesse vídeo que eu postei ontem, que eu estava respondendo perguntas ontem, uma pessoa me respondeu e falou assim, Felipe, já tem 15 anos que eu estou na fila. E eu falei, pois é, porque você só está olhando para a faixa 1. Mas existem outras formas de você comprar o seu imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, que são muito válidas também, que você consegue ter bons preços, bons imóveis e que você não precisa participar do sorteio. Por quê? Porque depender da sorte é difícil, né? Talvez você está pensando aí em comprar o seu imóvel, você precisa para ontem, você vai ficar 10 anos no sorteio? Não faz sentido. E aí é que nasceu então. E aí eu vou criar uma linha aqui porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar de ter o mesmo nome de Minha Casa Minha Vida, esse aqui que é gerido pela prefeitura e esse aqui que é gerido pelas construtoras são totalmente diferentes, não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. E aí, por isso que as pessoas confundem. E às vezes quando você fala do programa Minha Casa Minha Vida, ela lembra dos predinhos que são construídos pela prefeitura. E só que existe o programa Minha Casa Minha Vida, que é com parceria com as construtoras, porque o governo viu, olha, se for esperar só pelas prefeituras, a gente vai conseguir atingir poucas famílias. Então vamos procurar no mercado construtoras que se interessem em construir imóveis nesses moldes e aí a gente vende esses imóveis. E aí que nasceu
o faixa 2, né? Muita gente também, na época que nasceu o faixa 2, usar o marketing, né? As construtoras colocou assim, ó, Minha Casa Minha Vida 2, né? E aí falava, olha, Minha Casa Minha Vida 2 é melhor do que o Minha Casa Minha Vida 1. Depois teve o Minha Casa Minha Vida 3 e por assim por diante. Hoje está no Minha Casa Minha Vida 3, não mudou não. E aí, as construtoras, como é que funciona? Nesse caso, o dinheiro continua vindo do governo, só que ao invés de ir para a prefeitura, o governo faz com as construtoras. E aí as condições de pagamento não são as mesmas, até porque esse dinheiro aqui da prefeitura, como a taxa de juros é muito baixa, então o governo consegue emprestar pouco dinheiro. Nesse caso, ele consegue emprestar um recurso, a caneta caiu, consegue emprestar um recurso um pouco maior e aí possibilita ajudar mais pessoas. Então hoje, né, o Minha Casa Minha Vida que eu ajudo as pessoas é esse aqui, onde existem construtoras parceiras por todo o Brasil e elas fazem a construção dos imóveis. Então o governo passa o dinheiro para a construtora, vou pegar uma outra caneta aqui, o governo passa o dinheiro para a construtora, essa construtora constrói os imóveis da mesma forma, só que não tem sorteio. Então a palavra sorteio, nesse caso, não existe. Você só precisa ir até uma construtora, e aí eu vou chegar lá de como você vai fazer isso, mas você só precisa ter interesse e procurar para comprar o seu imóvel. Ah, Felipe, mas e aí? E aí vale a pena comprar dessa forma? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para você que vale a pena, por quê? Porque nessa forma você não depende de sorteio. É você mesmo que vai criar o seu futuro. Você não vai ficar dependendo dos outros. Até porque você pode ficar aqui no sorteio durante 10, 15 anos e aí você não vai ser sorteado. Talvez você está esperando o seu imóvel sair para você casar, talvez você pague aluguel e gostaria de ter a casa própria, talvez você mora num lugar que você não gosta e queria sair desse lugar e aqui você vai ficar esperando sorteio, então não adianta. Então, talvez você ficar esperando aqui, você vai esperar o resto da vida e não vai conseguir. Então a faixa 2 você consegue através da compra mesmo, basta você ser aprovado pelo banco, né, aprovado pela Caixa, e sim você consegue comprar o seu imóvel, tá? Então, queria distinguir aqui com você a diferença do Minha Casa Minha Vida, dos predinhos que a prefeitura constrói, tá aqui o faixa 1, e o Minha Casa Minha Vida, o faixa 2. E aí eu vou te explicar como é que funciona o faixa 2. E aqui no faixa 2, depois ele foi desmembrado. E aí tem o faixa 2, o faixa 1,5 e o faixa 3. Qual que é a diferença de um para o outro? É apenas a renda das pessoas. Então, faixa 1, as famílias têm que ter renda até R$ 1.800. O faixa 1,5, as famílias têm que ter renda de até R$ 2.600. O faixa 2, de até R$ 3.600. E o faixa 3, de até R$ 7.000. Essas são as regras atuais, porque talvez mude, né, daqui a algum tempo, mas quando eu estou gravando esse vídeo, as regras atuais são essas. Então, se você tem renda de até R$ 7.000, você pode participar do programa Minha Casa Minha Vida. Como eu te falei, a faixa 1, ela precisa fazer um cadastro na prefeitura, mais sorteio, você tem que participar do sorteio. Já a faixa 1,5, a faixa 2 e a faixa 3, você só precisa querer comprar. E eu vou te mostrar aqui se vale ou não a pena você comprar dessa forma, tá? Então, e aí o que aconteceu também? O que as pessoas, muitas vezes, tinham um preconceito contra o programa Minha Casa Minha Vida ao ver os imóveis que eram construídos pelas prefeituras, né? Não estou aqui para julgar a prefeitura, né, da cidade, mas talvez essa prefeitura não tinha uma qualidade tão boa quanto o imóvel que é construído pela construtora. Então, quando a pessoa ouvia falar, né, um tempo atrás, programa Minha Casa Minha Vida, não, são aqueles imóveis ruins.
Por quê? Eles estavam associando aquele tipo de imóvel que era construído pela prefeitura. Mas hoje é completamente diferente. Os imóveis que são construídos dentro da faixa 1,5, da faixa 2 e da faixa 3 são imóveis muito bons e com a qualidade muito boa. E eu vou te explicar sobre dois aspectos por que vale a pena. O primeiro é pelo aspecto financeiro. Tá? Agora você entendeu o porquê desse F aqui, né? Então, aspecto financeiro. Por que é um bom negócio? E o segundo, pelo aspecto da qualidade do imóvel. Porque também não adianta você, Felipe, o programa Minha Casa Minha Vida, os valores são ótimos e tal, mas de péssima qualidade, e a aparência é muito ruim, né? Afinal de contas, você está comprando seu imóvel, é algo que você vai morar, é algo que você vai receber os seus amigos, né? E não adianta você morar num lugar muito ruim, muito feio, ou um lugar que você não sinta prazer em morar ali. Então, por que vale a pena? Porque ele vai aliar a questão financeira, que é muito boa, eu vou te provar por quê, e depois a qualidade dos imóveis é muito boa também. Quero te contar uma história, por exemplo, de um cliente, eu trouxe inclusive as fotos aqui do imóvel que essa pessoa comprou. Ele se chama Marcelo e ele, como um bom professor, ele é professor de matemática e ele entendeu bem essa questão do financeiro e da qualidade. Por quê? Ele estava procurando um imóvel para alugar e aí ele estava achando imóveis em torno de 900, 950 reais para alugar. E aí quando ele conversou comigo, eu fui explicar para ele, e aí o que eu fiz? Eu levei ele em um imóvel que já estava pronto do programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Ele tinha esse preconceito, nossa, Minha Casa Minha Vida são imóveis ruins e tal, porque ele não conhecia, não entendia essa diferença. Talvez você tenha também esse preconceito, porque você não entendia a diferença entre os imóveis da faixa 1 e os imóveis das demais faixas. E aí eu mostrei para ele esse imóvel, ele ficou apaixonado, gostou muito, e aí ele comprou o imóvel dele com o valor de prestação de R$670, ou seja, pela questão financeira ficou abaixo do valor do aluguel, então é um excelente negócio você comprar o seu imóvel com a prestação menor do que o aluguel e também pelo aspecto da qualidade. Eu trouxe aqui algumas fotos, vou tentar focar aqui bem na câmera. Primeiro eu vou focar aqui para o YouTube, depois aqui para o Instagram também. Esse imóvel é de uma construtora que é parceira do Minha Casa Minha Vida, da MRV Engenharia. Aqui é a portaria do imóvel que ele comprou, tem palmeiras, bem bonito. E aqui é a quadra desse imóvel. Esse imóvel tem duas quadras, tem uma quadra de areia e uma quadra gramada também. Então, ele comprou esse imóvel e ficou super satisfeito, porque tem qualidade e é um bom negócio. Então, eu quero aqui falar com você agora sobre o primeiro aspecto da qualidade. Felipe, será que os imóveis do Minha Casa Minha Vida são realmente bons? Será que eles têm qualidade? Eu vou te explicar por que eles têm qualidade. Primeiro, quero te dar um outro exemplo de um imóvel aqui, também é da MRV Engenharia, que a propósito eu tinha aqui esse cartaz, eu tinha esse folder aqui em casa. Ele é do Parque Alagoas, é um imóvel que fica ali na região de Contagem, no bairro Cabral. Então, Parque Alagoas, aqui é um folder bem bonito, né, da piscina, da área de lazer, é muito legal esse imóvel. E aí, você pensa, será que isso não é uma exceção? Será que você não está me mostrando só os mais bonitos, né? Será que você não está querendo me influenciar dizendo que os imóveis são bonitos e quando na verdade não são? Não, eles realmente são bonitos por alguns motivos. Primeiro, porque a procura é grande. Por que a procura é grande? Porque as pessoas, né, já entenderam que os imóveis são bons, que a condição financeira é boa, então a procura é grande. Quando a procura é grande, quanto muitas pessoas estão procurando, você tem que fazer bons produtos, porque senão essas pessoas não vão querer comprar. Olha, se você está querendo comprar, você vê que acontece isso muito na questão dos veículos, né, do carro.
Vai lá, a Fiat cria um carro que é muito bom, que é muito bonito. Logo em seguida, você pode reparar que as outras marcas, as outras marcas de veículos vão criar veículos similares. Por quê? Ela quer disputar. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, quando ele se transformou, né, quando as construtoras se tornaram parceiras do governo, muitas pessoas começaram a procurar os imóveis e aí começou a ter uma boa concorrência. Porque não existe, aqui eu te mostrei alguns imóveis da MRV, mas não existe apenas a MRV, existe a MRV, existe a Precon, existe a Vic, existe a Neocasa, existe a Via Sul, existe a Tenda, existe assim uma infinidade de construtoras com várias opções. Então imagina se uma das construtoras fizesse um imóvel muito ruim, muito feio assim, ou com qualidade inferior, não adiantava você olhar lá o financeiro que é bom, mas quando você fosse olhar, você fala, eu tenho outras aqui que tem bons imóveis, então por que eu vou escolher esse imóvel dessa construtora? Então, essa grande procura e essa grande pesquisa das pessoas, cada vez mais as pessoas entendem que é necessário pesquisar para que você faça uma compra bem feita, elas entendem que as construtoras entendem que a qualidade deve ser muito boa. Uma outra coisa é a concorrência, isso que eu acabei de falar, né? A concorrência. Quando existe concorrência, é melhor para o consumidor. Não sei se você tem reparado o quanto, por exemplo, na questão dos bancos, né? Na questão dos cartões de crédito. Antigamente a gente tinha poucos cartões de crédito, só o Credit Card o Mastercard e o Visa, por exemplo. E aí, outras operadoras de cartão de crédito, que são chamadas fintech, né? Empresas de tecnologia na área de finanças financeiras. Por exemplo, Nubank, que dá o cartão e você não precisa pagar anuidade. Também o Banco Inter, que abre uma conta digital sem você precisar pagar. Então, tudo isso é concorrência, e a concorrência é muito válida para você, consumidor. Quanto mais concorrência existe, mais você vai ter qualidade nos seus produtos. Então a construtora hoje ela entende que não adianta ela fazer o imóvel mais barato e um imóvel de qualidade ruim, porque a concorrência ao redor está fazendo imóveis cada vez melhores, né? Inclusive, voltando ao caso do Marcelo, quando a gente entrou dentro do condomínio, ele falou assim, Felipe, jamais eu falaria que esse condomínio é do Minha Casa Minha Vida, porque o condomínio parece um resort, né? O condomínio que a gente entrou, o condomínio era muito bonito, com piscina, com área de lazer, é muito legal. Então, eu acho que a concorrência ajuda, né? Ajuda aí muito a você que está querendo comprar. Uma outra coisa, quando a concorrência é grande, vai se destacar quem tem qualidade. Então, se destaca quem tem qualidade. Quem tem qualidade. Uma outra coisa, né? Hoje o consumidor, ele cada vez mais é exigente. Então, quando ele vai comprar um imóvel, ele quer saber a opinião de outras pessoas que já compraram. Então, você pode entrar lá no YouTube ou no Google e você vai colocar lá o nome da construtora, com certeza vai ter pessoas lá contando as experiências que elas tiveram. Então, a construtora do Minha Casa Minha Vida, ela entende que se ela fizer um imóvel ruim, depois o nome dela, como diz o ditado, vai parar na boca do sapo. Então, ela não vai deixar de fazer um imóvel bom por isso. Uma outra coisa é que o governo e a Caixa exigem que essa construtora dê garantia. Então, além da qualidade na beleza, tem que ter qualidade também na qualidade dos materiais. Os materiais têm que ser materiais bons, têm que ser materiais de boa qualidade, porque senão a pessoa vai comprar o imóvel, depois de um tempo ela pode ter um problema, talvez a cerâmica trincar, talvez a pintura da parede descascar, e isso está dentro da garantia. Então a construtora ela não quer ter um retrabalho, ela não quer vender o imóvel e depois de um tempo ter que pagar para essa pessoa, ter que ir lá arrumar o imóvel dessa pessoa. Tudo isso também vai contra a imagem da construtora. Então a qualidade
também é atestada pela garantia. A garantia ela vai depender de construtora para construtora, mas em geral varia de 3 a 5 anos. Então você vai ter um período grande aí para você testar o seu imóvel, para poder utilizar, tendo a segurança de que você não vai ter problemas, que esse imóvel vai ser um imóvel muito bom, com excelente qualidade, você vai ter só benefícios, né? E aí você pode perguntar, beleza, Felipe, você me explicou sobre a qualidade, eu entendi, mas e com relação ao preço, também vale a pena? Também vale a pena. Por que que vale a pena? Vou puxar uma linha aqui. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, a lógica dele é que o governo te ajuda a comprar o seu imóvel. E ele vai te ajudar de que formas? Ele vai te ajudar primeiro com uma taxa de juros menor. Então, taxa de juros menor. O que quer dizer isso quando você fala de uma taxa de juros menor? Então, vou te dar um exemplo aqui. Digamos que você pegue dinheiro emprestado, né? Você pegue R$1.000 emprestado com alguém e essa pessoa fala assim, olha, eu vou te cobrar uma taxa de juros de 10%. E aí você vai me pagar em 2 vezes, de 500, né? Então, digamos que seria assim, por exemplo, você pega R$1.000 emprestado, a taxa de juros é 10% ao mês. Sempre que você vê assim, AM é ao mês. Se você vê assim, AA é ao ano. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu vou falar ao mês. Então, digamos que você pega R$1.000 com 10% de taxa de juros ao mês e você vai pagar em 2 vezes. Estou fazendo assim para facilitar as nossas contas, né? Afinal de contas, quem faz conta é calculadora. A gente tem que usar a nossa raciocínio para outras coisas. E aí você vai pagar, no primeiro mês, quando você for pagar, né, R$1.000 com 10%, você vai pagar, vai estar 1.100. A primeira parcela você vai pagar lá 1.100, então você vai pagar dividido em 2 vezes R$550. No segundo mês, o seu saldo devedor vai ser 550 e aí ele vai ter mais 10% de juros, né? 10%, vai dar 550 mais 55, R$605. Então, você vai pagar 550 na primeira parcela e a segunda parcela R$605. Isso aqui vai dar no total 5, 6 e 5, 11. Então, se você pegar R$1.000 com uma taxa de juros de 10% ao mês, é uma taxa de juros muito alta, tá? A taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida, já vou te contar já qual que é. Mas só quero te dar esse exemplo. Se você pegar R$1.000 a 10% ao mês, a primeira parcela você paga 550, a segunda parcela você paga R$605. E aí no total você vai pegar emprestado 1.000 e vai pagar 1.155. Ah, vou te dar um outro exemplo. Se você pegar R$1.000 e a sua taxa de juros foi de 5% ao mês, da metade. Então, o que vai ser? R$1.000, depois de 30 dias vai ser R$1.050, porque 5% de 1.000 é R$50. E aí, dividida em 2 vezes, você vai pagar a primeira de 525. Seu saldo devedor vai ser de mais 525. E aí, metade de 525 aí aperta, né? 5% de 525 vai dar de R$500, seria de 25 é 12,50 e de 500 é 250, 262,50. Quase que não saiu. Então vai dar aqui 5%, 26,25. Então a primeira parcela você paga 525, a segunda vai dar 25, 5, 6, 11, vai 1, dá 5 e 5. 551. 551,25. Então aqui no total você vai pagar, se você tivesse pegado esse dinheiro emprestado, pegado R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês e pagando em 2 vezes, aqui vai dar 25,
Aqui dá 6, aqui dá 7 e aqui dá 1.000. R$ 1.076,25. Qual que é a diferença que eu quis te mostrar? Que quando a taxa de juros é menor, acontecem duas coisas. Primeiro, você paga um valor menor. Nesse caso aqui, você pagaria R$ 155,00 de juros. Nesse caso aqui, você está pagando R$ 76,25 de juros. Então, a primeira diferença, quando a taxa de juros é menor, a primeira, você você paga menos juros. Você pega um dinheiro emprestado, aquele dinheiro te ajuda, mas você tem que pagar alguns juros para a pessoa que te emprestou. Se a taxa de juros for 10%, você paga 155 de juros. Se a taxa de juros for 5%, você paga R$ 76,00. Então, a primeira coisa, o Minha Casa Minha Vida com a taxa de juros menor, primeiro você paga menos juros, você vai pagar um valor menor. Segundo, é que a sua parcela mensal é muito menor. Aqui eu te dei um exemplo de parcelas que elas vão crescendo, mas em geral a parcela do programa Minha Casa Minha Vida, a parcela é sempre igual, então ela vai ser sempre o mesmo valor. Nesse caso aqui, ó, digamos que a média da primeira 550 e a segunda 605, a média ficou mais ou menos 575. Vou colocar aqui na média 575. Nesse caso, a parcela, a primeira foi 525 e a segunda 550, então daria aí na média R$ 530 por aí. Ou seja, quando a taxa de juros é menor, a sua parcela também é menor. Nesse caso aqui a média deu 530 e aqui deu 575. Então, você paga menos juros e a sua parcela é menor. E eu sempre mostro isso quando eu estou conversando com a pessoa, estou explicando para ela, eu sempre mostro, olha, se você compra um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, porque a taxa de juros é menor, a sua parcela vai ficar em R$ 800, né? R$ 700. Agora, se você compra fora do Minha Casa Minha Vida, se você tem uma taxa de juros maior, a sua parcela vai ser R$ 1.000, R$ 1.200. Então, financeiramente é muito viável. Por quê? Por conta da taxa de juros ser menor. Ah, um outro ponto. Tem mais vantagens ainda. Um outro benefício, depois da sua taxa de juros, é que o governo paga parte do imóvel para você. Então, o governo paga parte para você. Como é que funciona? Esse é o famoso subsídio. Inclusive, ontem uma pessoa muito gentilmente me falou, Felipe, eu vi suas lives, você estava falando subsídio, mas de acordo aqui com a regra da ortografia, é subsídio. Falei, caraca, eu estava falando errado, né? E que bom, obrigado por essa pessoa que me corrigiu. Então, você tem o subsídio. Como é que funciona o subsídio? Já expliquei aqui algumas vezes, vou usar uma caneta de cor diferente, vou pegar essa azul aqui para te mostrar. Então, você tem o valor do imóvel aqui, né? Digamos que esse predinho aqui seja o seu imóvel, e dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o governo pode te emprestar até 80% do valor do imóvel. Então, esse aqui é o valor que o banco te empresta, né? Aqui, 80%. É no máximo 80%. É mais ou menos aquele valor daquela conta de R$ 1.000 que eu te falei, o governo aqui te empresta 80%. Se você está querendo comprar um imóvel de 100 mil, ele vai te emprestar, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, no máximo R$ 80 mil. Tá, Felipe? Mas e aí o programa Minha Casa Minha Vida? Você falou que é fácil, mas e o restante? Tem um bom benefício que é o subsídio. Na verdade, subsídio. O que é o subsídio? É o governo paga uma parte para você. Essa parte colorida aqui mais escura vai depender do seu perfil.
o governo vai fazer uma análise para você e o que ele vai te falar? Olha, se você comprar um imóvel de 100 mil reais, eu vou te emprestar 80 mil, mas parte desse valor, essa fração aqui, eu não vou te cobrar, eu vou te dar uma ajuda. Eu vou pagar parte do seu imóvel para você. Então ele vai repassar para o dono do imóvel esse valor aqui, mas não vai te cobrar, não vai entrar naquele cálculo dos juros que eu te mostrei. Então, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é uma forma do governo te ajudar, ele paga parte do imóvel para você. Ele te dá um desconto. Ele fala assim, olha, eu vou repassar para essa construtora, por exemplo, se nesse caso aqui ele te desse um subsídio de 10 mil reais. Eu vou repassar para a construtora 90 mil, mas na hora de você me pagar, o valor da parcela vai ser calculado apenas sobre 80 mil. Eu vou te dar um desconto. Parte do valor você não precisa me pagar. Então é uma excelente vantagem quando você compra através do programa Minha Casa Minha Vida. Tem mais uma. Você pode usar o seu FGTS. Usar o FGTS. Porque nesse exemplo que eu acabei de te falar, se o governo te desse 10 mil de subsídio, faltaria ainda mais 10, porque o imóvel era 100 mil, você conseguiu 80 mil de financiamento, 10 mil ele te deu de desconto, mas restaria aí uma beiradinha, restaria mais 10. Só que você também pode usar o FGTS. Se você tiver o dinheiro ali na sua conta, né, do FGTS, você trabalha numa empresa, mensalmente essa empresa deposita esse valor na sua conta, e aí se você tiver o valor lá, e se você tiver, vou até colocar aqui só uma observação, você precisa ter mais que 36 depósitos. Mais que 36 depósitos. Como assim? O governo te fala, olha, você pode usar o seu FGTS, desde que você tenha mais que 36 depósitos. Você trabalhou na primeira empresa, trabalhou lá 12 meses, beleza. Na segunda empresa, você trabalhou lá e mais 18 meses, ótimo, já está contando aí 20. E aí, se você tiver um outro emprego, se tiver mais que 36, ou seja, 36, 37, daí para frente, você já pode usar o FGTS. Felipe, mas eu já saquei o meu FGTS das outras empresas. Não tem problema. Essas outras empresas só vão entrar na contagem dos 36 depósitos. Não necessariamente você precisa usar o valor dessas empresas, tá? Tem um outro benefício aqui para quem usa o FGTS, é a taxa redutora. O que é a taxa redutora? Eu já te falei que a taxa de juros do Minha Casa Minha Vida é baixa, é menor do que as taxas de juros do mercado. Para você ter uma ideia, aqui ela começa com 4,5% ao ano, então esse A aqui é de ao ano, e no mercado aí a gente tem taxas de 8%, 9%, então é quase o dobro mesmo. Isso representa um valor muito grande. Tá? Mas quando você usa o seu FGTS, você tem a taxa redutora, você tem um desconto de 0,5%. Então, digamos que a Caixa, na hora que fez a sua análise de crédito, falou assim, olha, eu vou te emprestar o dinheiro com uma taxa de juros de 6% ao ano. Se você usar o seu FGTS e se você tiver mais que 36 meses, você tem acesso à taxa redutora. Ao invés de ser 6%, vai ser 5,5% ao ano. Isso vai representar que você consiga comprar um imóvel mais caro e que a sua prestação fique mais barata. E o último item aqui, né, que eu separei aqui nessas vantagens financeiras, é que você tem até 30 anos para pagar. E por que isso é uma boa notícia, né? É uma coisa boa sobre o aspecto financeiro. Muitas pessoas pensam assim, Felipe, 30 anos é muito tempo e, nossa, eu não gosto de fazer dívida alta. Você não precisa fazer uma dívida alta, né? Mas por que o governo te dá até 30 anos? Para que o valor da sua parcela fique baixa, você consiga pagar
ele no momento, né? Você não fica apertado, afinal de contas você tem outros compromissos financeiros para pagar e você pode, como as parcelas são lineares, você pode no decorrer do tempo ir amortizando. O governo divide para você em 30 anos, a parcela vai ficar baixinha, mas não necessariamente você precisa aguardar os 30 anos. Você pode ir pagando de 2 em 2, de 3 em 3, porque o que acontece? Vou usar de novo aqui a caneta azul. O que acontece? Digamos que você começou a pagar a sua parcela aqui hoje de R$ 500. E aí vão passando os anos, né? E a sua parcela continua ali R$ 500. Só que hoje a sua renda, né, o seu salário, é em torno de R$ 1.500. Só que o tempo vai passando e vão acontecendo outras coisas. Você vai recebendo aumento, você pode mudar de carreira, você recebe, né, promoção no seu trabalho e digamos que aqui, daqui a 10 anos, por exemplo, 10 anos, você receba aí R$ 4.000. Ou seja, o bom é que você comprou um imóvel agora, a prestação dele vai se manter aqui e a sua renda vai aumentando. Quando você chegar aqui com R$ 4.000, você pode tranquilamente, ao invés de pagar 500, pagar 2 parcelas, pagar R$ 1.000. Se você pagar R$ 1.000, você ainda tem desconto na taxa de juros. Você consegue pagar menos no valor da sua parcela. Você consegue praticamente pagar umas 3 parcelas pelo preço de 2. Então você tem descontos financeiramente falando também. Então é interessante que você tenha esse prazo, o governo te empresta o dinheiro e te fala, olha, pode me pagar em 30 anos, a sua parcela fica baixa por isso, e aí você consegue amortizar no decorrer do prazo, tá bom? Então, acho que conseguimos, deixa eu olhar nosso cronômetro, estamos quase chegando ali no nosso limite, mas eu queria aqui reforçar com vocês esses pontos. Primeiro, que existem diferenças dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A próxima vez que você ouvir falar, você vai começar a entender, olha, eu assisti aquele vídeo do Felipe, ele me falou que existem 2 formas. Será que essa aqui é o faixa 1, onde é gerido pela prefeitura? Ou será que é o faixa 2, faixa 3, faixa 1,5, em que são as construtoras? E entender que você, se você se atentar para isso, você pode comprar um imóvel de qualidade, né? Um imóvel bom, um imóvel bonito, para você e a sua família morar, e ainda tendo todos esses benefícios financeiros. O que eu sempre falo com o cliente é, pesquise sempre, procure entender, né, o processo, procure saber se esse imóvel é o imóvel ideal para você, se você vai encaixar no seu orçamento, procure entender tudo isso e muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, o Minha Casa Minha Vida, ele te deixa, se o negócio já era bom, esse negócio fica ainda melhor. Você consegue comprar um imóvel com taxas de juros mais baratas, imóveis excelentes, em excelentes localizações, né? E pagando parcelas menores do que o aluguel com taxa de juros reduzidas, tá bom? Então, ficamos por aqui. O episódio de hoje foi Vale a pena comprar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida? Te provei aqui que vale a pena e a gente volta aqui amanhã, terça-feira, para o episódio número 17. Um forte abraço e fico muito feliz em te ver aqui. Tchau, tchau. Até amanhã.